Meu maior medo hoje é perder a minha independência, ou seja, parar de ganhar dinheiro, não conseguir pagar as minhas contas, não conseguir pagar o aluguel, ter que voltar para casa dos meus pais e ser uma pessoa que deu errado na vida. Esse medo me assombra por tempos, eu penso nisso sempre. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que eu tenho tentado parar de pensar nisso e por que você também deveria parar. Sejam muito bem-vindos ao Café com Investimentos agora em ASMR. Depois eu vou abaixar esse microfone aqui na minha cabeça, daí ele fica um pouquinho mais abafado. Hoje a gente vai fazer um sorvete de banana, né, que vai ser meio que o meu lanche da tarde. E aí pra gente falar sobre medo de dar errado, eu acho que hoje em dia o meu maior medo de dar errado, ele tá relacionado ao dinheiro. Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu tô tratando isso em terapia também. Basicamente o meu medo de dar errado é o medo de ficar sem dinheiro. Acredito que esse medo ele seja diferente para cada pessoa tem medo de dar errado de alguma forma, mas no fim das contas a gente trata tudo da mesma forma. Eu tenho medo hoje de, por exemplo, ficar sem dinheiro, né? Como o meu trabalho hoje é pela internet, eu tenho medo de as minhas contas caírem, ninguém mais me assistir, e aí eu não conseguir mais pagar as minhas contas. 30 gramas de aveia e um pote com 2 bananas. Deixa eu fazer mais de longe aqui para vocês poderem acompanhar a receita. E aí esse é um medo, assim, muito comum na minha vida, sabe? Eu tenho muito medo disso acontecer, eu não consigo pagar as minhas contas e aí ficar no limbo. Acho que esse medo é muito comum em jovens da minha idade, mesmo que vocês trabalhem com outras coisas, né? Não trabalhem com a internet também, mas imagino eu que o medo de, por exemplo, não conseguir arranjar um emprego legal, ou de ser demitido, ou de não conseguir pagar as contas, seja um medo comum, né, frequente de várias pessoas, independentemente da profissão. Porque o que acontece? Quando a gente nasce, infelizmente, quando a gente está num país aqui que é meio desigual, grande parte de nós, seres humanos comuns, nascemos em uma família e muitas vezes não tem dinheiro suficiente para a gente comprar o que a gente quer, né? Dizendo ali de uma forma mais tranquila. Claro que umas pessoas são maiores que outras, algumas pessoas passam fome, outras não. Eu, por exemplo, nunca passei fome, mas ao longo de toda a minha vida eu nunca tive dinheiro para comprar as coisas que eu queria quando criança. Então, por exemplo, eu estudei em escola pública a minha vida inteira e aí eu não tinha dinheiro para ficar comprando uma roupa legal para ir para a escola. Eu ia com a mesma roupa todos os dias. E aí eu ia com o mesmo tênis todos os dias, enquanto o meu tênis não furasse, a minha mãe não comprava outro. Quando a gente fosse comprar algum tênis, teria que ser o tênis mais barato ali, um tênis que eu conseguiria comprar. E aí o tênis que eu ia para a escola era o mesmo tênis que eu ia sair, o mesmo tênis que eu ia para todos os lugares. Eu sempre tive um par só. Se eu precisasse de dinheiro para comprar alguma coisa na escola, por exemplo, aqueles brinquedinhos, sabe, que eles iam vender uns livrinhos que tinha lá, eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas, sabe? Eu ficava só olhando os outros coleguinhas comprar. Então, assim, nunca passei fome, mas também nunca tive um extra ali, uma diversão quando criança. Sempre tive somente o necessário, 20 gramas de whey, porque os meus pais, tadinhos, eles me tiveram muito cedo. Minha mãe me teve com 17 anos, então ela era uma adolescente, ela estava estudando na escola ainda. O meu pai estava trabalhando, meu pai trabalhava na roça, na época tinha uma vida super difícil, então meio que eles não tinham condição, sabe? A cidade onde a gente morava era muito pequena, moravam 200 pessoas naquele lugar, era uma zona rural, então não tinha condição, não tinha ali um recurso, sabe? A gente era sem recurso. Então foi assim que eu cresci bem ali no básico mesmo, vivendo do básico, e às vezes quando eu queria comprar alguma coisa, eu possivelmente não tinha dinheiro para comprar aquela coisa, e aí eu juntava muito as minhas moedinhas, por exemplo, quero comprar um chocolate no mercado, daí eu vou juntar as minhas moedinhas para comprar, ou então eu não comprava. Na maioria das vezes eu juntava porque eu aprendi a contar moeda desde cedo. E aí a gente vai crescendo com essa ideia de que as coisas são muito difíceis, e aí a partir de um momento as coisas começam a melhorar, tá? Principalmente quando você estuda e você se esforça. No meu caso, por exemplo, elas começaram a melhorar no meu ensino médio. Como eu cresci sem dinheiro, chegou em um momento da minha vida em que eu precisava de dinheiro. E aí eu fiquei procurando vagas de jovem aprendiz, vagas e vagas e vagas, até que eu achei um jovem aprendiz, me candidatei para vários e consegui entrar no que era praticamente o melhor da minha cidade, assim, que foi jovem aprendiz em um banco, assim. Eu trabalhei em 2 bancos, aí eu falo de um banco ou outro, mas já trabalhei em 2. E aí entrei nesse jovem aprendiz no meu ensino médio e com 16 anos eu já comecei a trabalhar, sabe? Tive meu primeiro emprego. E a partir daí eu fui ganhando meu dinheirinho ali e tal, fui tendo um salário, e a partir dos meus 16 anos é que eu fui começando a ter realmente dinheiro para comprar as minhas coisas. Com o meu salário do banco, eu conseguia comprar ali uma roupa básica, né? Não ganhava muito, mas conseguia comprar alguma roupa. Se eu precisasse comprar alguma coisa no supermercado que eu queria muito, nossa, eu tô tentando achar o meu mixer aqui, mas tá difícil, eu conseguia comprar. Então, assim, ter o meu primeiro emprego aos 16 anos foi muito bom. Eu ficava muito cansado porque eu tinha que estudar e trabalhar, mas ele começou a me dar uma liberdade ali em que eu fui me acostumando com aquela liberdade, né? As pessoas sempre dizem que depois que você consegue o seu primeiro trabalho, fica muito difícil de ficar sem trabalhar depois, porque você se acostuma a ter dinheiro. E essa é a verdade. Eu me acostumei a ter dinheiro com 16 anos.
E aí, como jovem aprendiz é um cargo limitado, né? Você não pode ficar muito tempo ali, ou você vai ser efetivado, ou você sai do emprego. Quando eu saí do ensino médio, de duas uma, eu ia ser efetivado naquele lugar ou eu ia ter que sair. Só que o banco que eu trabalhava era um banco público, então não tinha esse negócio de ser efetivado, sabe? Porque não efetivava, você tinha que fazer concurso para entrar. E aí, o que aconteceu? Eu perdi o meu emprego. Que delícia, estou indo pegar o meu mico. Peguei lá, e aí nessa minha perca de emprego foi aí que eu tive a minha primeira experiência de que, tipo, caramba, não posso ficar sem emprego, porque eu saí de lá e eu vi que se eu continuasse naquele mesmo lugar, eu iria voltar para o mesmo lugar que eu estava antes, que era o lugar onde eu não tinha dinheiro para comprar nada. Só que eu já tinha conseguido alcançar algumas coisas, eu já conseguia comprar uma roupa se eu quisesse, eu já conseguia comprar as coisas que eu queria, então eu falei assim, caramba, eu preciso arranjar um emprego. E aí esse período em que eu fiquei procurando emprego após sair do meu jovem aprendiz e ter formado ali o ensino médio, foi um período bem difícil pra mim, tipo assim, bem difícil mesmo, porque eu ficava louco, eu falava assim, meu Deus, eu não consegui arrumar um emprego e tal. E aí assim, ficava louco. Tanto é que eu entrei na faculdade pra isso, pra ter certeza que eu ia conseguir um emprego, sabe? Entrei na faculdade nesse período, né, passei do ensino médio direto, passei na federal, porque eu sempre fui um aluno estudioso e tal, então foi tranquilo de entrar na faculdade pra mim. E aí quando eu entrei na faculdade, a faculdade me deu a oportunidade do emprego, tá? Direto do ensino médio eu não consegui, mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu consegui um estágio, assim, no primeiro semestre. E aí eu fiquei mais ou menos 6 meses desempregado entre a saída do meu ensino médio e o início da faculdade, onde eu consegui o estágio. Quando eu consegui o estágio, foi uma alegria enorme, porque eu falei assim, caramba, tô voltando a ganhar dinheiro de novo, então não vou ficar sem dinheiro de novo. E aí esse meu medinho, ele foi acabando aos poucos. Só que aí quando isso aconteceu, eu já tava ali com uma ideia na cabeça, né, de caramba, eu já fiquei sem emprego uma vez, daí eu não posso ficar sem emprego de novo, porque meu filho, eu não quero ficar sem dinheiro. Eu tô passando aqui de uma vasilha pra outra, eu fiz errado, eu devia ter colocado tudo na escola. A partir desse momento, eu vi a importância que tinha uma reserva de emergência, então eu comecei a montar a minha reserva de emergência, porque caramba, se eu não queria ficar sem dinheiro, eu precisava de ter uma reserva, então a partir daí eu comecei a criar minha reserva de emergência, se acontecesse alguma coisa, eu ia ter ali uma reserva para me ajudar. E aí quando eu formei a reserva, as coisas melhoraram um pouco, mas mesmo assim eu ainda tinha aquela ideia de medo, assim, das coisas darem errado. E aí a partir disso, esse medo das coisas darem errado, ele foi um medo sempre presente em todas as etapas da minha vida. Então todas as vezes que eu conseguia um emprego novo e que eu aumentava um pouquinho a régua ali da minha vida, eu conseguia comprar uma coisinha a mais, eu não queria voltar a receber um salário menor antes. E aí a cada etapa na minha vida que eu fui crescendo e fui evoluindo e começando a ganhar mais, esse medo foi ficando maior. E, antes eu só tinha medo de não conseguir comprar uma roupa, daí depois eu tinha medo de não conseguir almoçar no restaurante, daí hoje eu tenho medo de não conseguir pagar o meu aluguel. Daí o seu medo ele vai ficando maior porque você vai aumentando seu padrão de vida e aí você tem responsabilidades maiores para seguir. E aí vem o grande ápice da coisa. Quando é que a gente para de ter esse medo? Porque caramba, eu tinha medo quando eu comecei o meu estágio, que eu ganhava super pouco, eu tinha medo de perder aquele pouco que eu tinha. Comecei a ganhar mais e ter uma estabilidade financeira melhor, comecei a ter medo também. Criei a reserva, o medo continuou. Quando é que eu paro de ter medo, sabe? Quando é que eu dou um basta nisso? Quando é que eu vou ficar assim, ah não, eu estou estável aqui? Porque assim, eu não sei. Será que quando eu tiver 1 milhão na minha conta, eu vou ter medo de perder o meu 1 milhão e voltar a ser uma pessoa que tinha, sei lá, 100 mil na conta? Um baita white people problems, mas é um medo que ele pode acontecer aí. Eu não sei, porque se esse medo ele vem crescendo ao longo do tempo em que eu venho aumentando meu padrão de vida, ele pode estar lá na frente também, sabe? Lá grande também. Então, eu comecei a criar essa ideia de, tipo assim, caramba, quando é que eu vou parar com isso? Porque não faz sentido mais. Tipo, beleza que existem vários riscos de eu ficar sem dinheiro, mas eu tenho uma reserva para 1 ano. Tipo, a minha reserva, ela realmente hoje, ela cobre 1 ano do meu custo mensal. Então, eu posso ficar 1 ano procurando emprego que eu vou conseguir. E aí, eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei assim, caramba, talvez eu esteja me preocupando por uma coisa que não faz tanto sentido, sabe? E aí, em uma consulta com o meu psicólogo, ele me falou assim, Guilherme, vamos parar pra pensar então qual que vai ser o pior cenário possível caso esse seu medo aí ele aconteça, sabe? Por exemplo, você fica sem dinheiro, sem trabalho, tem que voltar pra casa dos seus pais. E aí eu fiz a seguinte simulação com ele. Tá bom, hoje em dia se eu perder o meu emprego, não conseguir mais trabalhar com a internet, eu tenho uma reserva financeira para 1 ano. Então eu tenho 1 ano para tentar procurar um emprego. Lembrando que eu sou formado em contabilidade, então sou contador. Tem uma gama de empregos me esperando no mercado caso eu queira, tá? Consigo conseguir um emprego fácil. Mas se de tudo eu não conseguir um emprego como contador, daí o que vai acontecer? Passado esses 1 ano, a minha reserva vai acabar, ou eu arrumo um emprego super pagando um pouco e tento me manter de qualquer jeito, ou eu volto para casa dos meus pais até a situação melhorar. Beleza. Quando eu voltar para casa dos meus pais vai ser ruim? Vai. Mas depois de voltar para casa dos meus pais, qual que vai ser o pior cenário possível? Eu nunca mais conseguir um emprego na vida. E aí, quando eu falei isso com ele, eu falei assim, eu acho que depois de voltar para casa dos meus
pais, o pior cenário é eu nunca mais conseguir um emprego na vida. E ele me perguntou assim, mas você acha que com seus 23 anos e a sua formação, você nunca mais vai conseguir um emprego na vida? E eu falei assim, eu acho que não. Eu acho que eu vou conseguir um emprego sim, porque tem várias pessoas sem formação trabalhando. Eu tenho formação, eu sou inteligente, então eu posso conseguir um emprego. E aí, quando eu conseguir esse emprego, eu posso voltar ao que eu era antes e ir crescendo de novo. E aí, isso meio que, pum, sabe? Sabe quando sua cabeça fala assim, caramba, aí, quando as janelas do universo elas se abrem? Então, foi imaginando o pior cenário possível. E aí eu vi que aquele medo que eu tinha, ele era um medo que, beleza, ele poderia acontecer, mas eu sou uma pessoa que tenho a capacidade de me reerguer. Muitas vezes a gente subestima a capacidade que a gente tem de se reerguer nas coisas, sabe? De conseguir correr atrás das coisas de volta. E a gente acha que qualquer coisinha que vai acontecer na nossa vida vai ser uma coisinha que vai destruir a gente, mas na verdade não. A gente é muito forte, sabe? Principalmente a gente que cresceu sozinho na vida, que não precisou de ninguém, de passar por cima de ninguém, que tipo, tá correndo atrás. A gente sabe se virar na vida. E aí a gente subestima essa nossa capacidade de se virar. E aí quando você para pra pensar no que você poderia fazer no pior cenário possível, caso esse seu medo de dar errado aconteça, você vê que esse pior cenário possível nem é um pior cenário assim, que como você muito provavelmente já viveu o pior cenário possível, você sabe que é possível sair dele, você já saiu uma vez. E daí você consegue fazer de novo, sabe? Você vê. E talvez o pior cenário possível que esteja na sua cabeça, aquilo que esteja tirando a sua concentração, nem seja um pior cenário possível assim. Tipo o meu pior cenário possível é ter que voltar para casa dos meus pais, mas se eu precisar voltar, eu vou precisar de um tempo para me reerguer, mas depois que eu me reerguer, eu posso crescer de novo e continuar de novo. Algumas pessoas não vão ter a casa dos pais, daí elas vão ter que dar um outro jeito, mas assim, pensa em situações, em coisas que você pode fazer. Eu posso morar numa kitnet muito pequena, eu posso dividir apartamento com alguém, posso morar na casa da minha avó temporariamente. Então a gente consegue verificar qual que seria o pior cenário possível, e aí quando a gente para pra ver o pior cenário possível, talvez ele não seja tão pior assim, e aí seja fácil da gente sair dele, sabe? Vou ligar aqui o mixer rapidinho pra gente bater o sorvete, que a banana já derreteu de tanto que eu falei. E aí, além disso tudo, a gente tem que parar para pensar também, um outro exercício que ele fez é de que, beleza, eu tô imaginando o pior cenário possível, mas assim, quais são as chances desse pior cenário possível acontecer? E aí um outro pensamento que ele me fez foi o pensamento do boleto. Eu vou parecer privilegiado falando isso daqui, mas é a minha situação atual. Ele me perguntou assim, Guilherme, quanto tempo faz que você não consegue pagar um boleto, sabe? Que você se preocupou em pagar um boleto. E aí com esse exercício que ele me fez, eu fui pensar assim, quanto tempo tinha em que eu não me preocupava em pagar um boleto, tipo assim, com o valor de um boleto da minha conta. E aí, faz anos, eu literalmente não consegui falar pra ele uma data em que eu fiquei preocupado com o valor do boleto que eu tinha que pagar, porque eu sempre tenho dinheiro pra pagar os meus boletos, sempre. Tipo assim, eu não lembro da última vez em que eu não tive dinheiro pra pagar alguma conta. Se esse dia aconteceu, foi porque o dinheiro estava investido, mas eu tinha o dinheiro. Então, eu já tô assim vivendo há vários anos, ó. Já tô há mais de 3 anos pagando todas as minhas contas em dia com reserva guardada. Será que a chance de dar errado, ela é tão presente assim a ponto de ser uma preocupação minha? Porque eu já tô com experiência nisso, ó, já tô há um tempão e, tipo, talvez seja algo que eu não deveria me preocupar tanto assim, porque a chance é muito pequena. E aí isso vem sendo algo que eu venho tentado parar de pensar, sabe? Eu sei que isso é difícil, e inclusive eu já fiz várias sessões de terapia e ainda tô falando sobre isso com vocês, e quando eu falo ainda me dá uma dor no coração de falar sobre isso, ainda mexe num ponto meio complicado da minha infância, assim, da minha vida, mas é uma coisa que a gente tem que parar de pensar, sabe? Sabe aquelas coisas que é tipo stop overthinking? É tipo, para de pensar demais nisso aí? É isso, sabe? Eu começo a pensar, eu já falo, não, vamos mudar o foco. E aí eu mudo meu foco pra outra coisa e não penso mais nisso, porque é uma coisa que não faz sentido ficar pensando muito, sabe? Porque as chances são muito pequenas, e aí eu gasto uma energia que eu poderia estar fazendo outra coisa, simulando ali um pior cenário de uma coisa que dificilmente vai acontecer. Então, tenho pensado, ou melhor, parado de pensar bastante a respeito disso, e acho que inclusive vocês devem parar de pensar também. E que cada pessoa aqui vai ter um medo diferente de dar errado, e que talvez o meu medo de dar errado seja um medo muito bobo pra você, mas pra mim ele é grande. Talvez o seu medo seja muito mais difícil que o meu, mas enfim, cada pessoa é uma pessoa. Mas eu espero do fundo do meu coração, assim, que esse vídeo ele sirva pra vocês refletirem, sabe? E pensarem no pior cenário possível do medo de vocês. Talvez aquele pior cenário não seja tão ruim assim. Se você pensar desde agora, você vê que você, mesmo estando no pior, ainda tem uma chance de sair de lá, sabe? Aquela frase bem clichê de que, tipo, o fundo do poço é o pior lugar. Se você já tá no fundo, o que você tem que fazer é escalar agora. Não tem como ir mais fundo do que aquilo. E é a pura verdade. Daí é só crescer. Essa vitamina ficou bem boa. Eu queria fazer um sorvete. Como a banana descongelou porque eu fiquei falando muito e ela não tava bem congelada, ficou meio que uma vitamina de banana com iogurte, aveia e whey. Bem gostosa. Eu tô tomando sempre a mesma coisa nos vídeos porque eu tô de dieta pra secar na academia. Eu tô de cutting. Então eu tô tentando reduzir o meu
aporte calórico. Não que essa bebida aqui não tenha muitas calorias, né? Mas são calorias benéficas, que no caso tem banana, proteína, um pouquinho do carboidrato bom ali da aveia e o iogurte natural. Então é isso, galera. Obrigado por terem me assistido aqui. Não esquece de deixar um comentário nesse vídeo. Eu adoro quando vocês comentam. E também deixa um like aqui para me apoiar no canal. Se quiser, se inscreve para assistir mais vídeos como esse. Um grande abraço e até mais.